nada melhor do que começarmos um sábado deste nosso ainda mês de novembro, aqui neste fantástico hotel, que tem tanto história quanto de cultura, e história e cultura obriga-nos a falar naturalmente também aqui da nossa cidade de Alcobaça. Afinal, quem passa por Alcobaça não passa sem cá voltar novamente. Muitos parabéns também que é a organização da TEDx Alcobaça, um grupo de jovens estudantes, jovens que, olhando para eles e quando fizemos as nossas reuniões via Zoom e algumas presenciais, também via neles o reflexo de alguns dos meus alunos na faculdade hoje em dia. Mas bom, venho aqui hoje para vos falar sobre aqui a tónica da educação, se anda à solta, se anda à deriva, ou se anda tanto de uma forma quanto de outra forma, aqui na minha opinião, e falar-vos também basicamente aqui da minha história e do meu percurso. Porque nós, quando somos pequeninos, todos nos perguntam o que é que nós queremos ser quando formos grandes, não é? E todos nós temos pelo menos uma ou duas profissões, ou até mesmo quase meia dúzia delas. Eu na altura dizia que queria ser veterinário, porque sempre cresci e com muito orgulho numa aldeia, e portanto pertence a Caldas da Rainha, e que portanto sempre nasci e sempre estive no meio de animais, e portanto sempre dizia que queria ser veterinário. Bom, entretanto faço o meu ensino secundário, na altura estava um pouco indeciso se haveria de ir para um curso profissional ou não, com muitos estigmas que na altura havia, portanto eu estou com 37, basta recuarmos aqui há alguns anos. Na altura a área que eu queria não havia propriamente na zona oeste, por assim dizer, a área da hotelaria e do turismo, e então fiz o meu 12º ano, portanto na componente humanística e humanidades, no Instituto Corporativo da Benedita, e foi logo desde aí, durante o meu secundário de humanidades, que eu comecei a perceber que, de facto, a minha carreira haveria de passar qualquer coisa à volta da educação e que, muito provavelmente, tropeçaria também na educação. Bom, faço o meu 12º ano. Na altura, como tantos jovens que nós vemos hoje em dia, e por vezes também nós, na nossa fase adulta, andamos ali um bocadinho, não sabemos bem o que é que queremos fazer a seguir, se queremos seguir ensino superior, se não queremos, se queremos ir logo trabalhar ou não. Eu, como já trabalhava desde os 16 anos em restaurantes, bares, cafés, portanto já tinha o gosto pela hotelaria, pela hospitalidade, de perceber de que forma é que nós conseguimos servir e melhor agradar aos clientes, né? Todos nós somos clientes, afinal de contas, de uma forma ou de outra, ou enfim, de várias. Na altura fui fazer um curso para Lisboa, curso de pastelaria e panificação durante um ano. Comecei a desafiar-me por aí, porque lá está, não sabia ainda bem se queria ir para o ensino superior ou não. Terminei o curso, fiz um estágio no curso numa das pastelarias mais conhecidas aqui desta fantástica cidade. Posso dizer, sem grandes ou algumas reservas, que fiz o meu estágio naturalmente na parte da produção de pastelaria, turnos de noite, não é? Como a vida de padeiro, como sabemos. E depois acaba o estágio e assino um contrato, como diziam os meus pais, e ainda hoje em dia alguns de nós dizemos, o contrato efetivo, não é? Estamos efetivos numa empresa e, portanto, temos ali basicamente emprego para a vida. E tinha um trabalho super tranquilo na pastelaria, super tranquilo no sentido em que depois tinha passado muito para a questão da decoração dos bolos, do acabamento dos bolos. Passei a ter um horário de escritório, porque uma pastelaria é qualquer coisa de fantástico, não é? Portanto, horário de escritório, passa a expressão. E estava lá assim há um ano, estava bem, ganhava bem, ou seja, estava bem, estava perto de casa, estava tranquilo. Mas bom, entretanto, chegou-se ali, da altura pensei, não, quero desafiar, quero ir para o ensino superior, e então vamos criar condições para isso. E portanto, eu entrei no ensino superior já com 20 anos, não aos típicos e tradicionais 18 anos ou 19 anos, no limite, ou por vezes 17. E volto a fazer os exames nacionais novamente, para o acesso ao ensino superior, e entro na universidade, em gestão hoteleira, e depois volto outra vez a alterar rotinas e horários. Porque a licenciatura essa era durante o dia, era preciso pagar propinas, e então, ou seja, mantenho na pastelaria a mesma, volto a ter os horários a entrar às 2, 3 da manhã, até às 7, 8, 9 da manhã, portanto, Alcobaça, despachar-me, portanto, conduz rápido, etc., colocar no carro e ir até a Escola Superior de Turismo fazer as aulas. Ter as aulas, aliás. E não foi por isso que não acabei a licenciatura com uma boa média e, durante o tempo suposto, os 3 anos, no caso, e quando estava no segundo ano de licenciatura, eu acho que nós somos jovens, padecemos um bocadinho, seja lá o que isso for, da referência da idade. E, no segundo ano de licenciatura, um professor
havia-nos dito algo como: bom, o trabalho de disciplina, 50% dessa avaliação final, passa por escolher a imunidade hoteleira de 4 a 5 estrelas à vossa escolha, de qualquer parte do país, e tem que fazer toda a apresentação e caracterização dessa unidade hoteleira. Bom, e eu pensei, ok, então se é para fazer uma coisa como deve ser, vamos lá fazer o melhor que eu conseguir. E na altura, e ainda hoje isso acontece, escolhi o hotel Ritz Four Seasons em Lisboa, que tem sido desde sempre o exemplo de escola para todos os outros hotéis em Portugal e não só muito fora. E portanto, consegui passar um dia inteiro no hotel, tirar fotografias, só para usar um pequeníssimo e rápido exemplo, fotografias até na zona do economato de aprovisionamento, que é aquilo que nós lá em casa designamos da nossa despensa. E aquilo era um verdadeiro mundo das caves subterrâneas, onde essas despensas do hotel, basicamente, eram tal e qual os hipermercados, ou seja, os lineares, as prateleiras, com a rotulagem, com a indicação, com tudo. Portanto, fiquei completamente fascinado. Bom, o trabalho foi feito, foi entregue, naturalmente. O professor, na altura, teria talvez a minha idade hoje, ou talvez um pouco mais novo. Eu acho que tinha 30 e poucos anos, talvez. Bom, estava na pastelaria, recordo-me perfeitamente, há uma colega minha que manda uma mensagem a dizer-me assim: tiveste 14. Eu assim, Cláudio, eu tive 14, não, deve estar enganada, 14 como assim? Assim, tiveste 14 no trabalho. Eu disse, não pode ser, porque eu teve-se enganado, teve que fazer uma confusão qualquer, quer dizer, eu escolho o melhor hotel de Portugal. Portanto, fiz um trabalho que mais ninguém fez, portanto, é impossível ter só 14. Bom, eu acho que nunca troquei tantos e-mails no espaço de, sem exagero, de 5, 10 minutos com o professor. E na altura, isto também levar-nos-ia agora a outra discussão, não é a tónica aqui, mas ainda só um bocadinho do tempo em que basicamente aquilo que o professor dizia era quase incontestável, quer nós concordássemos ou não, não é? E pronto, não vou de modas, e endereço o e-mail ao professor, e perguntei, portanto, se ele eventualmente não se teria enganado na nota, tendo em conta o tipo de trabalho que tinha feito, a escolha da unidade hoteleira, etc, etc. Só para compreenderem melhor ainda, o trabalho combinado com a última secção, que era nós fazermos uma análise crítica daquilo que, à luz da matéria politicamente correta, certinho by the book, em que é que o hotel não estava a proceder de forma tão correta, o que é que poderia melhorar, etc. E eu apenas e tão só tinha colocado uma questão na análise crítica, que era, na altura, a zona de recepção de mercadorias do hotel, o pavimento estava a ser substituído, porque já estava numa fase de desgaste mais avançada, tinha isso documentado por fotografias e, na realidade, a parte crítica no sentido de aplicar a matéria e dizer o que é que o hotel ainda podia melhorar, alterar, de facto não tinha nada, que não essa questão. E trocas de mails para a frente, trocas de mails para trás, e o professor depois referiu essa questão. E, para terminar aqui este pequeno exemplo, o professor disse algo. Bom, notou-se, evidentemente, que tomou partido do hotel, o professor sou eu, quem decide as notas sou eu, sugiro que marquemos uma sessão presencialmente, mas a nota é inalterável, portanto, e eu, ok, sim senhor, não ser inalterável, resta-me a mim fazer o exame de melhoria de nota ou não. Tinha percebido que a nota dali já não ia mudar. Mas, de facto, tinha ficado com uma relação menos boa, como é lógico, ainda por e-mail, mas ele tinha, de facto, sido meu professor nas aulas habituais, não é? Nas aulas presenciais. Como acabo a minha licenciatura, na altura, durante a mesma, e durante o tempo que estava a trabalhar na pastelaria, 5, 6 dias por semana, fiz também, na altura designada subcap, não é? Para podermos dar formação enquanto formadores, depois passou a CCP, e tinha colegas meus que diziam, bom, isto é engraçado, é giro, quem já estava a dar aulas em cursos profissionais, dar aulas aos miúdos, hoje em dia temos gerações diferentes, e nós sabemos que as gerações de hoje em dia, mais novas, operam comportamentos diferentes às anteriores. Não é que seja melhor, não é que seja pior, é o que é, naturalmente tem aspectos bons, tem aspectos menos bons, tal como as nossas gerações e a nossa geração hoje em dia. E eu na altura concorri, aliás, já tinha a papelada toda, ok, a nível burocrático, com o centro de emprego para fazer um estágio profissional após a licenciatura. Na altura, convenhamos, o que também não é difícil de perceber, não é? O ordenado era mais simpático do que qualquer ordenado que nós hoje em dia oferimos, sobretudo nos estágios profissionais. A papelada tudo ok, já estava num hotel 4 estrelas superior a fazer extras, ou seja, a atender aos fins de semana, porque ia começar o estágio profissional em outubro. Já me tinha inscrito também no mestrado e completamente na desportiva, num domingo à tarde, num café, num bar, concorri para dar formação, para dar aulas. E, portanto, concorri só para o Distrito de Leiria, completamente sem currículo ainda, como é natural.
E numa sexta-feira lembro perfeitamente, estava no balneário do hotel, a desfardar, era 5 e pouco da tarde, ligaram-me de uma escola, da Marinha Grande, uma escola secundária maior, 130 e tal professores à altura, 1.200 ou 1.300 alunos, e ligam, foi admitido, portanto, na plataforma, tem um horário de 6 horas semanais, e terá que ir à plataforma ainda hoje, até à meia-noite, dizer se aceita ou se rejeita. Porque se rejeitar, nós temos que ir à lista novamente e contactar a pessoa que ficou, portanto, abaixo de si. Liguei ao diretor do hotel na altura, para perceber, e também perceber rapidamente que não era compaginável estar, ou seja, com o contrato de funções públicas por um lado e o estágio profissional que passa também pelo Estado, como sabemos, pelo outro, portanto, tinha que decidir. E o diretor do hotel disse-me algo como, eu na altura tinha 24 anos, e o diretor na altura disse assim algo como, o quê? Então, mas um puto vai agora ensinar outros putos, força da expressão, não é? E do género, um bocadinho assim, tom de gozo. Ainda gostava de ver isso, género. Então, mas, pronto. E eu pensei, nem é tarde nem é cedo, é já. Portanto, no estágio profissional, a papelada ficou tudo em stand-by. Eu pensei, bom, se correr mal a nível da escola, das aulas, sou novo, não tenho encargos nenhuns, ainda estou em casa dos meus pais, é simples, arranjo trabalho facilmente. E na segunda-feira lá estava eu na escola a apresentar-me ao serviço. Bom, isto para dizer que nós às vezes também, eu costumo dizer que para tropeçarmos na sorte, seja lá o que isso for, também é um conceito aqui muito complicado de falar, também temos que estar em movimento, senão não tropeçamos em nada. Portanto, chega à escola 6 horas semanais, entretanto há outro colega que tinha um horário completo noutra escola e naquela tinha 10 horas, e obviamente com o horário completo não podia ter ali outro meio horário, e eu consegui ficar com as 16 horas. Apanhei uma turma e fui dar aulas de formação completamente na desportiva. Eu na altura na escola, os alunos tinham um cartão, como creio que ainda hoje têm, não é? Nas escolas, portanto, não superiores, e muitas das vezes o porteiro perguntava onde é que está o seu cartão, portanto passava por aluno. Apanhei uma turma do 8º ano, uma turma de curso CEF, muito, muito complicada. Estamos a falar que naquele percurso houve 2 alunas que, entretanto, ficaram grávidas, tiveram os seus bebés, que até os levavam para a escola e as contínuas, as funcionárias, de vez em quando faziam ali um bocadinho de babysitting, etc. Alunos com questões de drogas, etc, etc. CPCJ era quase 5 dias por semana. Mas, bom, eles fizeram o 8º e 9º ano no curso CEF, nenhum deles desistiu, todos eles concluíram o curso. Não estou a dizer com isto que o mérito foi só meu, claro que não foi da equipa, como é óbvio, e da direção da escola também. E há uma altura em que eu temi um bocadinho, ou seja, pela continuidade da minha tão recente experiência como professor. Há um dia eu estava a dar 3 disciplinas, uma delas era em co-docência, ou seja, parte pedagógica dos professores, mas há um dia que essa aula eu dava de tarde com o meu colega e à tarde dava só ele, que era aulas práticas. Eu lembro perfeitamente, eu por norma vinha sempre a almoçar a casa, à medita, e ainda estava na Marinha Grande, ou seja, ainda não tinha vindo embora, estava quase para me vir embora. E o meu colega desliga-me super aflito que uma das gêmeas dele, pequenas bebés, que estava a ter uma convulsão, a mulher super aflita, super atrapalhada, já tinha ligado para o INEM, enfim. E ele tinha que arrancar literalmente a guarda para Coimbra. Ele disse, Vasco, consegues-me assegurar os miúdos esta tarde? Porque, como sabes, não os podemos deixar de sair da escola, ou seja, não podem, ok, agora tem tarde livre e pronto. E eu, ok, Luís, sem stress, vai lá, portanto, não te preocupes, vou já lá ter. Bom, nós, cozinha pedagógica, como facilmente terão noção que numa cozinha pedagógica, ou seja, há de tudo, né, como as nossas cozinhas, mas de forma ainda maior, mais industrial e mais perigosa naturalmente. E o Luís disse, olha, aquilo que eu ia dar hoje com os alunos do módulo de pastelaria era o pão de ló de alfeizarão e mais 1 ou 2 receitas, mas podes só fazer o pão de ló de alfeizarão com eles, portanto, pronto, também não conheces bem a turma como é que trabalha na cozinha, a turma é complicado, para terem noção que a dispensa da cozinha, isto é triste, da cozinha pedagógica da escola, quando um formador das áreas técnicas, com os alunos nas várias secções, ou seja, dentro da cozinha, quando tinha que ir à dispensa buscar um ingrediente qualquer, tínhamos que trancar a porta à chave. Isto é triste, não é? Porque a maior parte dos alunos passavam fome. A realidade é esta. Uma vez uma aluna, eu lembro que fizemos um intervalo depois do almoço, eu nesse dia tinha almoçado pouco, e fizemos ali um intervalo, acho que às 3, 3:30 da tarde, eu tinha ido ao bar para comprar um compal, um croissant misto, e ainda vinha a comer, ou seja, dentro daquele timing que nós tínhamos seguido. E a aluna, entretanto, perguntou-me se eu podia dar a metade do meu croissant, porque ele disse um bocadinho sem reação. E o hotel disse, olha, então mas não almoçou, tu ainda há pouco almoçou, eu é que mal almocei, estou agora a pedir croissant. E depois ela, coitada, no sentido da palavra,
Portanto, começou ali um bocadinho a chorar, porque de facto tinha ido almoçar a casa com os 3 irmãos pequeninos e que só tinha comido esparguete, tinha deixado a caixinha latinha de atum para os irmãos. Então, dei-lhe metade do coração, dei-lhe 5 euros, disse: olha, vai ao bar, professor, depois eu trago o dinheiro. Eu não quero dinheiro nenhum, fica assim. Portanto, foi uma altura que me deu uma luta brutal. Nessa tarde, na cozinha, o que é que acontece? Entretanto, vamos lá fazer o pulo ao alfeizarão, era uma coisa que eu também já tinha feito na pastelaria, tinha aprendido, ou seja, tinha alguma facilidade. Bom, há uma caixa de ovos que estava literalmente estragada. Pode acontecer naturalmente, não é? Mesmo dentro da validade. Nisto eu liguei para a subdiretora da escola e perguntei-lhe: olha, Cristina, ela já estava a par da situação do meu colega, eu queria fazer pão de ovo com os alunos, temos uma caixa de ovos estragada, não conseguimos fazer nada de jeito, ou seja, consegues pedir a alguém da Secretaria dos Serviços para nos ir comprar uma caixa de ovos? E ela: olha, estou numa reunião fora da escola, sim, se é possível, preciso só que vejas se tem uma contínua no corredor para tu ires no instante assinar a requisição à Secretaria e eles vão comprar os ovos no instante. Bom, entretanto, não havia nenhuma contínua naquele corredor. Estávamos a cozinha pedagógica era no lado oposto da parte da Secretaria da escola, numa secundária enorme, e eu vou lá literalmente a correr. Bom, quando chego, os miúdos tinham, eu tinha esquecido da despensa aberta, os miúdos super felizes, alguns até besuntados, desculpem uma expressão, com Nutella, aqueles baldes de chocolate, industriais, pastelaria, mega felizes porque de facto já estavam a comer coisas que só comiam para ir no Natal ou na Páscoa. E com isso fizeram um vídeo, filmaram tudo, que para eles tinha sido um êxtase. As cozinhas têm aqueles chuveiros industriais, fazem lembrar um bocadinho os nossos chuveiros lá de casa, andaram ali um bocadinho à molha, estamos a falar mais de 5 minutos, ou seja, pintaram o diabo em tão pouco tempo. Eu chego à cozinha, então foi o drama, foi o pânico, mas uma coisa eles foram leais, ou seja, eu coloquei logo a direção ao par, o que é que aconteceu, não é? E só pensava: bom, este vídeo vai aparecer no YouTube, onde vai aparecer em algum noticiário qualquer, e lá se acaba a minha carreira de ser que ainda agora está a começar. Porque era fácil disso acontecer, era fácil. E então, moral da história, para terminar e dando continuidade à história, passou-se esse ano letivo e o vídeo nunca apareceu em lado nenhum. A direção estava super a par logo, como é lógico, não é? Qualquer coisa que parece menos mal. Em último caso, a direção deu uma valcura à Secretaria, deu, é verdade, mas em último caso, se aquilo tivesse corrido para o torto, o responsável era ele que tinha deixado, ou supostamente, abandonados alunos numa sala de aula e uma turma tão complicada. Portanto, eles foram fiéis, foram leais, o vídeo nunca apareceu em lado nenhum e depois ainda me enviaram o vídeo. Se eles também guardaram o vídeo, pois não sei, também não aparece no vídeo, mas o que é certo é que, às vezes, foi isso que basicamente me fez: ok, vou querer continuar a dar aulas. Uma turma tão complicada, tão difícil, que grande parte dos professores tinha maior dificuldade, não é? E professores já com mais idade, com mais experiência, mas também um bocadinho já mais gastos da profissão, como é óbvio, mas foi exatamente essa turma que me deu aqui, portanto, esse alento. Portanto, ainda estive nessa escola mais 3 ou 4 anos, depois terminei o meu mestrado. Quando terminei o meu mestrado, entretanto, há um concurso para dar aulas no Politécnico de Leiria, precisamente para dar a disciplina, era só a 20 ou 30%, para dar a disciplina, aquela tal disciplina, do tal stress troca de e-mails com o tal professor. Envio o currículo, ok, tudo normal. No dia da entrevista, chamou-me entrevista, quando eu chego ao fundo do corredor ao gabinete, era ele que lá estava sentadinho. E eu pensei: já fui, portanto, tempo perdido, medita feliz, eu acho que vou só cumprimentar o professor e pronto, e vou-me embora. Foi profissional, podia tê-lo sido, mas tinha a faca e o queijo na mão, e acabei por ser eu o escolhido. E mais tarde ele até me cedeu os materiais dele para me ajudar e etc. Portanto, isso também de alguma forma naturalmente me tocou. Depois faço o meu primeiro doutoramento no Porto, começo a dar aulas no ensino superior, Lisboa e Santarém, neste caso desde Santarém. Quando defendo o meu doutoramento, o primeiro, começo a escrever o meu primeiro livro, porque também esse professor na altura tinha dito qualquer coisa como e nós nas aulas dele era uma autêntica balda, nós fazíamos o que queríamos. E eu o que é que fazia nessa disciplina? Era, nas aulas daquela disciplina, que o professor ia aula sim, aula não. Por norma, o dia de semana que nós tínhamos aulas, nós tínhamos mais trabalho na pastelaria, tínhamos mais encomendas para o Corte Inglês, portanto, parecia um bocadinho karma, não é? E tu fazia assim, vou uma, não vou outra, fazia sempre alternado. E numa das aulas que eu vou, o professor disse qualquer coisa como, das poucas coisas que dizia sobre a matéria, disse qualquer coisa como: bom, nesta área da hospitalidade não existe nada numa sebenta e num livro técnico. Há muitos livros sobre protocolo, social, empresarial, político do Estado, e aquilo ficou-me atrás da orelha. E pensei: bom, quando for maior não vai ser difícil provar
consigo ser pelo menos igual ou sobretudo melhor do que ele. É a reverência da idade, mais uma vez. Portanto, inscrevo o primeiro livro em 2017, depois sai o livro, Primeiro Grau de Legislação Superior, depois concluí uma bolsa, faço o segundo doutoramento, neste caso em Sevilha, Espanha, que acabei em 2021, sempre em simultâneo a dar aulas em 2 faculdades ao mesmo tempo. Sai também depois o segundo e o terceiro livros, em 2022, exatamente, e saiu agora, ainda este ano, em abril passado, o quarto livro. Com isso, depois também fiz os meus 2 pós-doutoramentos, porque defendo que nós temos que ser sempre melhores do que as escolas que frequentamos e também melhores do que os cursos que nós realizamos, não é? E até com aqueles exemplos que nós, se calhar, consideramos que são exemplos menos bons, também com eles aprendemos. Todos nós sabemos que ninguém é perfeito, não é? Não vale a pena também andarmos sempre a criticar tudo e mais alguma coisa. Nós também temos que fazer parte da nossa educação, escolher a nossa educação, traçar a nossa educação e percebermos também qual é o conjunto de competências que nós temos que ir adquirindo para nós chegarmos onde queremos, não é? E às vezes, já em jeito de conclusão, é aquela questão de o que é que nós, se calhar, queremos ser? O mais rico dos mais pobres ou o mais pobre dos mais ricos, não é? E isso também muito dentro daquilo que é o nosso percurso, aquilo que nós decidimos para nós, para o nosso bem. Estamos a atravessar paradigmas brutais na educação, não é? Mas continuo e muito a defender, e com isto termino, que ainda que haja sempre alguém pior do que nós, mas temos que, obviamente, nos superar a cada dia. Defendo que devemos ser uns e não apenas mais uns nas áreas onde nós colaboramos, e que façamos também parte da solução e que tantas vezes nós vemos, não é, as críticas aos professores, às escolas, ao nosso sistema educativo, mas que consigamos perceber isso por um lado e ser superiores, mais uma vez, repetido e terminando com isso, sermos melhores do que as escolas que frequentamos e sermos também melhores do que os cursos que nós realizamos. Só assim é que há evolução, só assim é que há progresso. Muito obrigado a todos.